A palavra santificado significa que se santificou, que és bendito, celebrado, que se isso santo. Quando Jesus usou essa expressão para ensinar a seus discípulos, quando Jesus usou essa expressão, era para ensinar a seus discípulos que a adoração a Deus não é só através de palavras, sino através de hechos, de uma vida que demonstre que essa santidade. Se Deus já é santo por si mesmo, então como podemos santificar seu nome? Santificamos o nome do Senhor quando vivimos uma vida pura, íntegra, que mais? De maneira que todos os que nos rodeiam puedan ver claramente a natureza de Deus em nós e assim puedan glorificá-lo e rendir-se a Ele. É simples de entender. Quando um hijo, por exemplo, hace uma tonteria, cai preso, se envolve em coisas ilícitas, que passa com o nome de seu padre? És manchado e que? Avergonçado. Já ouviu a frase, esse fulano é a vergüenza de nossa família. Veja como o nome de toda uma família é manchada por el erro de um indivíduo. Agora imagine-se isto com respeito a Deus. Observe que os cristianos, em geral, são taxados como povo ignorante, que não pensa, que são pobres, que são débiles, chismosos e etc. E tudo isso é exatamente o resultado de aqueles que não santificam em suas vidas, que han vivido uma vida sem responsabilidades para com Deus, sem entender que lo representamos nesse mundo hostil. E esta ha sido a razão de por que muitos terminam caindo em la fé, pois não han santificado a Deus em suas vidas, insistem em viver em el error e em el pecado, que mancham sua vida ante Deus e os homens, e por essa leviandade são presas fáceis de quem? Então, você vê, santificado seja tu nome. Deus é glorificado, Deus é exaltado através de nossa vida. Nossa vida tem que ser um louvor a Deus. Eu estava falando ayer com os candidatos a servi-los, que querem servir a Deus. Todos os martes, 7 da noite, eu hago um serviço aqui na sala de abarro, com aqueles que têm o desejo de servir a Deus, de aprender de como servir a Deus. Se você quer, você pode participar dessa reunião, todo martes, 7 da noite. Eu estava explicando para eles uma coisa que todos devemos saber. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados de cristianos. Eles não foram chamados evangélicos, não foram chamados pentecostais, não foram chamados bautistas, não foram chamados testigos de Jeová, não foram chamados de mormones, não foram chamados de católicos, não foram chamados enfim. Eles não foram chamados disso. Eles foram chamados de cristianos. O que significava isso? Significava que eles eram iguais a Cristo, iguais, semelhantes a Cristo. Ou seja, os inimigos da igreja veiam que os discípulos, eles tinham o mesmo caráter, a mesma ousadia, tinham a mesma maneira de portar-se que Jesus tinha. Então, quando eles chamaram eles de cristianos, não era para alabá-los, porque Jesus era considerado um malhechor. Jesus, para a sociedade judaica,
era considerado um maldito. Então, eles, para intentar ofender a los cristianos e denigrá-los, eles diziam, são cristianos. Para que todo mundo supiera que eles eram seguidores de quem? De Cristo, seguidores de Jesus. Mas esse nome salió exatamente por el carácter de los discípulos, por la maneira de los discípulos ser. Hoje dia, o diabo, ele agarrou essa palavra e la converteu em religião. Mas não é nada disso. Então, o cristiano, ele era como Cristo. Ou seja, quem veia a eles, veia em eles Jesus. Ou seja, Jesus era glorificado em eles, por causa do caráter deles. E assim tem que ser nossa vida. Nossa vida, ela tem que ser de tal maneira que qualquer pessoa incrédula, pessoa que não tem nada a ver com Jesus, mas que essa pessoa, ela me veja e ela vê Jesus em mim. Ela não verá Jesus em mim porque é outra coisa que a religião criou. A pessoa andar com a Bíblia debaixo do braço, maneira diferente de vestir-se, maneira de falar, de amar, hermano fulano, hermano ciclano. Tudo isso foi criado por el diabo para quitar a ideia real de lo que significa ser cristiano. Por quê? Porque quitam a santidade de lo que significa ser um cristiano. Então, nossa vida, ela tem que reflejar Jesus, não por lo que hablamos, não porque na maneira como nos vestamos, aunque devemos vestir-nos decentemente, mas por nosso caráter, por nossa vida.